Vamos então iniciar, gente. Boa noite. Uma grande alegria receber a todos aqui, a todas, né? Vamos começar então com essa música hoje. Ouço Deus, o murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus, no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus, no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus, no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus nos suaves matizes da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperança. Sinto Deus a tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. O homem quer saber de onde vem, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Aí nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar prossegue a vida, se existe um reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, e morrer é renascer, e podemos nos comunicar com
saber que o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião que vem nos lembrar que fora da caridade não há salvação, não há salvação. Então vamos nesse momento com nossos pensamentos elevados, muita gratidão por estarmos aqui reunidos mais uma vez, nosso encontro espiritual com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, todos os benfeitores que atuam, que dirigem essa casa, essa instituição em sua dimensão extrafísica, em sua dimensão espiritual, que tenhamos o amparo necessário para um bom aproveitamento da exposição doutrinária que será realizada nessa oportunidade pela nossa companheira Carol, que ela possa ser auxiliada e que todos nós possamos compreender bem a mensagem, as reflexões dessa oportunidade, e que possamos também, no esforço do dia a dia, com a nossa determinação, praticar, vivenciar os ensinamentos do Evangelho, da Boa Nova que Jesus nos deixou, que agora a Boa Nova resgatada pela doutrina dos Espíritos, Consolador prometido, a terceira grande revelação. Esteja conosco, Senhor, nesse instante e sempre em nossa caminhada, que assim seja. Boa noite a todos. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? E confesso que eu não queria vir hoje, não. Quase que eu passei de novo o bastão. Mas vamos lá. Estava comentando com a Magna agora e falei, Magna, não estou tendo tempo de estudar. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter um tempo, sim, para esses momentos, né? Porque senão a gente não faz. A gente arruma tempo para tomar banho, então a gente tem que arrumar um tempo também para ajudar, para contribuir aqui com os trabalhos do Gerluz. E isso fortalece muito a gente, quando a gente se propõe ao trabalho, não só aqui na Casa Espírita Gerluz, mas em outros lugares também, a fim de contribuir com essa evolução coletiva. O processo é individual, mas a nossa evolução é coletiva. E quando a gente tem a oportunidade de contribuir, de ajudar ao menos um pouquinho com aquilo que a gente sabe, a gente tem que aproveitar e agarrar essa oportunidade. Emmanuel fala que nós não podemos deixar escapar as oportunidades de fazer o bem. Sempre que a gente tiver, nós temos que fazer, porque isso contribui muito com o trabalho espírita, ou seja, outros trabalhos também. Então, eu vim refletindo também sobre isso. E eu prometi para a espiritualidade que eu não ia abandonar o Gerluz, e eu não irei. E, na verdade, quando eu falo abandonar o Gerluz, eu estou falando até de mim, né? Porque, como o Igor falou bem na última palestra dele, a morada é dentro de nós. A casa é só que a estrutura de cimento, de tijolos, paredes, mas a morada mesmo, o Gerluz, ele está no nosso coração. Ele é uma ferramenta que a gente tem para que a gente possa ir trilhar esse caminho rumo à nossa evolução espiritual. Hoje eu vim, para quem não me conhece, meu nome é Carolina. Eu vim falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 23, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da moral estranha. Quando a gente lê esse capítulo, a gente acha estranho mesmo, a gente demora a entender. Eu lembro que quando eu comecei a ler o Evangelho, nessa parte eu lia e eu falava, gente, eu não entendo nadinha dessa parte. Eu fazia meu Evangelho em casa, e aí para explicar para os meus filhos, né, que quando eu comecei eles eram pequenos ainda, e aí a gente não entendia direito o que queria dizer a moral estranha. E eu falava, não, mas está errado. Allan Kardec decodificou essa mensagem errada, certeza, porque não condiz com aquilo que a gente aprendeu.
né? Eu cresci dentro da Igreja Católica, então você aprende muitas coisas que estão lá na Bíblia. E eu falava, não condiz com Jesus, não é Jesus falando isso, está errado. E aí, hoje em dia, a gente vai lendo e soa com tanta naturalidade para os leitores aí mais antigos e adeptos ao Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai lendo e vai entendendo, e cada vez que você vai lendo, você vai entendendo algo novo e diferente. E a última vez que eu fiz fiz a leitura desse capítulo no Evangelho no Lar, na minha casa, eu até comentei com meu esposo, eu falei assim, eu vou falar sobre esse tema na próxima vez no Gerluz, porque hoje eu tenho um entendimento diferente dele. Né? Hoje eu entendo ele de outra forma, eu trouxe ele para a nossa realidade. E vou tentar passar um pouquinho da minha compreensão para vocês. Tá? Lembrando que eu não sou uma pessoa estudiosa assídua do Evangelho, do Espiritismo, eu estou aprendendo, assim como todos vocês que estão aqui também. Todo expositor que vem aqui à frente, ele vai errar em alguma coisa, ele vai falar algo aí que talvez vocês não vão concordar, mas isso faz parte do nosso processo também. Aqui somos voluntários e todos que estão aqui são aprendizes. Então, nós não somos donos da verdade. O dono da verdade é Deus e é Jesus que vai esclarecer tudo para nós. Então, nós não somos donos da verdade. Deixando isso bem claro, tá? E no capítulo 23, ele fala sobre, na moral estranha, eu trouxe o tema, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando a gente lê não vim trazer a paz, mas a divisão, a gente pensa assim, mas como assim, né? Que paz que é essa que a gente tinha? Nós tínhamos paz antes desses tempos atuais? Se não temos hoje, que dirá nos tempos lá, séculos e séculos atrás, né? A humanidade não tinha paz mesmo. Eu acho que a humanidade nem compreendia ao certo o que significava essa palavra paz. As pessoas viviam antes de Cristo no paganismo, as pessoas não entendiam muito bem sobre a vida, e todo mundo eu acredito que naquela época as pessoas eram mais mecânicas do que hoje, porque elas viviam assim, a Deus dará, né? Acreditavam naquilo que elas queriam, naquilo que elas achavam que estava certo, e vivia aquela desordem, aquela bagunça que era na época, antes de Cristo. Depois veio o Decálogo, os 10 mandamentos, que organizou um pouco a humanidade na época, né, as leis divinas, e trouxe um pouco mais de entendimento. As pessoas começaram a compreender que Deus é único, não existem deuses, né, mas é um só Deus para todos, e não tem distinção de religião, de credo, de nada. E aí veio Jesus. E aí Jesus trouxe essa mensagem, não vim trazer a paz, mas a divisão. Um homem tão amoroso, acolhedor, de uma energia surreal. Eu fico tentando imaginar como seria estar na presença de Jesus, porque a gente sabe que Ele está ao nosso lado o tempo todo, mas eu fico às vezes tentando imaginar como seria estar assim, né? Como eu vejo a dona Cidinha aqui agora. Como seria eu ver Jesus aqui sentado, assistindo essa exposição, me orientando, e eu telepaticamente dizendo, Jesus, e agora, o que eu falo? Né? Como seria sentir essa energia tão boa dele? Como seria ser curado por Jesus? E aí de um homem, assim, de um espírito celestial, dizendo, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando eu comecei a ler, a primeira vez que eu li, eu falei, meu Deus, esse Jesus aí é rebelde. Esse Jesus não é o Jesus que eu conheço, não. Mas a gente vai entender aqui juntos, tá? No Evangelho, diz assim, lá no item 9, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim para trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigo os de sua casa. Está em São Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e desejo senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro. Mas, ao contrário, há divisão.
Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Está em São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Foram palavras de Jesus, que está na Bíblia. Então, assim, quando a gente lê, a gente pensa assim, nossa, Jesus veio para colocar fogo no parquinho. Tem aquela expressão, né? Fogo no parquinho. Literalmente, foi isso que aconteceu com a vinda de Jesus. Nos primeiros contatos que a humanidade teve com Cristo, quando ele iniciou a missão dele, foi muito chocante e impactante. Porque a humanidade esperava um rei, né? Uma pessoa que tomasse o trono, que se tornasse rei, materialmente falando, que erguesse a sua espada e que partisse para a guerra, para a luta, para o combate físico. E quando as pessoas perceberam que esse Messias não era um Messias de combate físico, e sim de combate espiritual, chocou a humanidade. E muitos não acreditavam que ele era o Messias. Né? Tanto é que tem gente que até hoje não acredita. Tem pessoas que até hoje não acreditam que ele é o Messias. Por quê? Porque ele não foi para a luta, para o combate físico. Mas a intenção de Jesus era realmente chocar a humanidade. Quando a gente choca, marca, não marca? Quando a gente passa por um trauma, quando a gente olha para alguém assim e a gente personifica algo, né? A gente coloca aquela pessoa num pedestal e aquela pessoa nos frustra, né? Quando aquela pessoa contraria tudo aquilo que a gente esperava dela, o que acontece? Choca. A gente se decepciona. E foi assim que aconteceu com muitos na época. Jesus deve ter decepcionado alguns que acreditavam, né, que ele ia para a guerra. E o primeiro ao lado dele, que se decepcionou um pouco na época, foi Pedro. Porque Pedro falava para Jesus o tempo todo, vamos lutar, Jesus. Né? Vamos lutar, vamos para a guerra. Porque essa guerra já está ganha. Ele era muito otimista, mas nesse sentido, bruto. Ele era otimista e bruto. Porque foi o que ele aprendeu. A volta dele, dos demais que conviviam ali naquela época, antes de Jesus vir, era o quê? Era pura brutalidade. A vida, se hoje a nossa vida vale um pouquinho, antes valia menos ainda. Porque se você olhasse torto para alguém, a pessoa já empunhava a espada e já não queria saber se você tinha pai, se você tinha mãe, se você tinha família, não importava. Né? As pessoas já entravam em embates ali físicos mesmo. E nesse quesito, apesar de a gente achar que não, mas a gente já melhorou sim, bastante. Então, muitas pessoas, Jesus chocou a humanidade naquela época. Só que, como Jesus é muito sábio, né, e ele sabia da grandiosidade da missão dele, o que ele começou a fazer? A mostrar, através dos seus exemplos, qual o combate que ele veio, de fato, travar, qual guerra que ele veio travar com as pessoas. E essa guerra era só com os religiosos da época, com as pessoas do alto clero, com os fariseus, com os romanos? Não. Era com toda a humanidade. Porque à medida que Jesus ia passando, ia espalhando, ele ia angariando pessoas através das suas palavras, do seu evangelho, as pessoas à volta dele iam percebendo, iam sentindo aquela energia e eram envolvidos pela sua amorosidade. Algo que era muito desconhecido na época. Imagine nós, hoje, se nós nos achamos, às vezes, brutos ainda, naqueles tempos éramos ainda mais. Se hoje nós ainda temos dificuldade para olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, e dizer, pai, eu te amo, obrigada por tudo, mãe, eu te amo, obrigada por permitir que eu viesse, né, a vida através de você,
Imagine lá naqueles tempos. Era menos ainda. As pessoas não tinham conhecimento disso. Então, para essas pessoas, imagine essas pessoas sendo envolvidas por aquela energia amorosa de Cristo. Aquilo foi mudando os corações das pessoas que iam se aproximando e iam conhecendo Jesus. E foi assim que Jesus foi conquistando uma humanidade, e foi assim que Jesus foi deixando o seu legado, como se fosse mesmo um trabalho de formiguinha, ali, aos poucos, um a um, coração por coração. E assim ele cumpriu a missão dele, e assim ele deixou o seu legado que perpetua até os dias atuais. E a gente até hoje se sente envolvido por essa amorosidade de Cristo. A gente até hoje consegue sentir essa energia de Jesus, apesar de eu ter dito aqui no início que eu gostaria muito de saber como, de fato, eu acho que é algo muito maior que isso e realmente é. Mas até hoje a gente busca esse acolhimento dele e essa amorosidade que veio de Jesus. Então vamos lá. Afirmações de Jesus. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aí quando a gente pensa que o negócio fica estranho, Jesus coloca uma espada no meio, né? O que será que quer dizer essa espada aqui que Jesus colocou no meio dessa mensagem que ele quer passar para nós, que ele quis passar e passa até os dias atuais? Vim trazer a divisão. Que divisão é essa? Vim para lançar fogo à terra, e o que desejo senão que ele se acenda? Não estarão essas afirmações em contradição com seus ensinos? Não há contradição. Foi tudo milimetricamente calculado pelo nosso grande arquiteto do universo, que é Deus. Então a gente imagina ali Jesus junto com Deus arquitetando tudo isso, para que tudo acontecesse como aconteceu e como acontece até hoje, porque existe um propósito maior. E o propósito maior é a nossa vida futura. É a nossa evolução, mas para que a gente possa alcançar as maravilhas da vida futura. Então não há contradição. É exatamente isso que Jesus trouxe e que traz até hoje. Vocês acreditam que há essa divisão até hoje? Que o mundo está pegando fogo mesmo, gente? Sim ou não? Pode falar, eu não mordo, não. Com certeza, né? O que a gente vê por aí? Guerras familiares, guerras religiosas, guerras de nações, de culturas, guerra entre os povos ainda. Então, de fato, Jesus estava certo naquilo que ele disse, que ele veio o quê? Lançar fogo à terra. E ele lançou. E o que ele quer? Que pegue fogo mesmo. Por quê? Porque quando a gente, no calor de uma discussão, a gente fala tudo que está guardado no nosso coração, não é assim? Quando a gente vai para o embate com alguém, discutindo com alguém, no calor da raiva, do fogo, aquele calor que a gente sente por dentro, aquele fogo que acende lá dentro do nosso coração, a gente fala tudo que a gente quer falar. E quando a gente fala tudo que a gente quer falar, que a gente coloca tudo para fora, o que acontece depois? Um alívio. A gente pode até se sentir mal depois, mas você fala, mais ou menos eu descarreguei. Coloquei tudo para fora que eu queria falar para aquela pessoa. E é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que todo esse mal que existe dentro de nós venha à tona para que a gente sinta esse alívio depois. Para que a gente sinta a verdadeira paz que vem dele, a verdadeira paz que vem de Deus. Enquanto o mal não for extirpado da terra, da humanidade, não haverá paz. Sempre haverá guerra. Porque um quer ser quer carregar uma verdade absoluta. E como eu disse também, nós não somos donos da verdade absoluta. O único dono é Deus. Mas quando a gente vai para o embate, a gente se acha o dono da razão. É ou não é assim? Muitas situações da nossa vida. No calor das discussões, um quer sobressair ao outro. Um quer sobrepor o outro. E isso faz com que as pessoas se dividam.
Então, nós estamos vivendo tempos de divisão, de todos os aspectos. Né? Todos os aspectos nós estamos vivendo divisão. E no nosso seio familiar não é diferente. E é lá, na verdade, que começa. Porque nós crescemos com crenças, com ideologias, desde quando nós nascemos, os nossos pais, através dos ensinamentos que eles tiveram também dos pais deles, transmite tudo isso para a gente. E quando a gente cresce e a gente conhece algo novo e algo diferente e leva isso para dentro da nossa casa, isso causa um impacto, isso choca. Como eu disse, que Jesus chocou a humanidade. Jesus chocou a humanidade de diversos aspectos. Ele chocou a humanidade quando ele curava, e recentemente nós descobrimos, através de uma pesquisa, estudiosos da USP descobriram o poder da cura através das mãos. Então, a ciência já confirmou. Jesus chocou com a amorosidade dele, como eu disse também. As pessoas nem conheciam a palavra amor, nem sabiam o que era isso. Naquela época, naqueles tempos, e até hoje nós somos chocados quando a gente se depara com alguém mais amoroso que a gente, não é? Quando a gente conhece alguém que aquela pessoa se fala, nossa, como essa pessoa é amorosa, choca, não choca? Então, até hoje Jesus choca as pessoas através de nós, de todos nós. Assim como também a maldade choca, não choca? Quando a gente fica sabendo de notícias aí, né, que pai matou filho, filho matou pai, isso choca também a humanidade. E é isso o propósito de Jesus. Por quê? Porque estamos vivendo tempos de regeneração. E não há regeneração no planeta se não tiver regeneração humana. Se a regeneração não for dentro de nós, e eu sempre digo isso, que eu venho aqui à frente, eu gosto de falar desse assunto. Esse assunto é um assunto que me chama muita atenção, porque eu acho perfeito demais. Eu acho lindo demais essa transição planetária que nós estamos vivendo. Eu acho lindo ver quando alguém se propõe à mudança. Isso me choca, me comove. E eu acho mais bonito ainda quando eu me proponho a esta mudança. Que é melhor ainda, porque daí eu sei que eu estou no caminho para um dia, quem sabe, daqui a algumas reencarnações, eu habitar no mundo de regeneração. Quem sabe um dia eu não vou voltar aqui no planeta Terra e essa Terra está regenerada, onde o bem sobrepõe o mal, porque hoje o mal sobrepõe o bem no nosso planeta. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações. É a necessidade da humanidade que está aqui passar por esse processo de provas e expiações. Não há engano, não há acaso. Às vezes a gente fala, nossa, será que eu estou no mundo certo? Está no mundo certo, na família certa, no trabalho certo. Porque é fruto das escolhas que fizemos nas vidas anteriores e na vida atual. Tudo é escolha, é o livre-arbítrio. Então não há contradição. A forma não lhe exprime com exatidão o pensamento. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia. Espada, divisão, fogo não significam discórdia e violência semeadas pelo Cristo. Como eu disse, não é um embate físico. Não é a guerra física que Jesus quis travar com essas palavras. E sim a guerra espiritual. Mas é uma guerra coletiva ou é uma guerra interna? O que vocês acham? Ou as duas coisas? Exatamente. É as duas coisas, né? Só que a guerra coletiva, ela só acontece por causa da nossa guerra interna. É ou não é? Vocês concordam comigo? Por causa da nossa guerra interna. Então, a guerra interna ela é mais difícil. Ela é muito mais difícil. Então, é mais fácil eu travar uma batalha com todos vocês aqui do que eu travar uma batalha comigo mesma. Porque quando eu travo uma batalha comigo, eu sou obrigada a olhar para o mal que existe dentro de mim. E muitas vezes a gente quer passar o pano nesse mal. A gente não aceita que a gente tem essa maldade dentro de nós. Se eu dissesse, nesse dia a senhora sabia que a senhora é má?
É ruim de ouvir, né, dona Lucidinha? A senhora sabia que a senhora é má? Por quê? Porque tem a maldade dentro. Mas a senhora sabia que o que sobrepõe a bondade é melhor, não é? É tão melhor quando alguém diz assim, nossa, Carol, você é tão calma, tão tranquila. Essa voz suave que você tem. Vai me ver lá dentro da sala de aula. Vai me ver lá em casa. Vai comer um quilo de sal comigo. Para ver toda essa bondade desmorona assim, ó, em 2 tempos. Então, mas por quê? Nós oscilamos momentos de bondade e momentos também de maldade, gente. Aquela mentirinha que a gente conta para a criança que o Papai Noel existe é maldade. Coitada daquela criança. Né? Vocês já sabem, né, meninos? Não estou contando nenhuma novidade, não, né? Misericórdia. Então, aquela mentirinha boba, branca, né? A humanidade apelidou de mentirinha branca. É maldade. Jesus mentia? Jesus teria a capacidade de virar para uma criança, um ser inocente, puro, que está se formando ali. Falar para ela, olha, meu filho, o Papai Noel existe, ele deixa o presente debaixo de sua cama, todo dia 25 todo ano, dia 25 de dezembro. Jamais Jesus faria isso. E nós fazemos. Estou falando isso uma coisinha pequenininha, mas quantas coisas maiores que isso, esses atos, né, que não são bons, essa má conduta nossa, quantas e quantas vezes ao dia, ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, nós cometemos uns com os outros. Várias vezes. Então, é mais fácil eu olhar para o defeito do outro e apontá-lo e julgar do que olhar para mim. Então, essa espada que Jesus fala aqui é a nossa conduta moral. Porque quando a gente olha, se obriga a olhar para dentro, não parece que tem uma faca assim, fiada dentro de nós, uma espada? Então, Jesus usou bem o termo na questão da conduta moral. Porque quando a gente olha para a nossa conduta moral, dói, fere. E quando você se olha e se vê na obrigação de mudar, porque não tem outro remédio, dói mais ainda, fere. Então, é essa espada que Jesus fala, é a nossa conduta moral. Por isso que ele fala lançar a espada, né? Deixa eu achar aqui onde ele fala. Ó, eu não vim trazer a paz, mas a espada. É porque Jesus está apontando os nossos defeitos. Jesus está mostrando, através do seu amor, da sua compaixão, da sua amorosidade, que você precisa trabalhar para que você seja como Ele, para que você alcance esse patamar evolutivo de ser como Ele é. E aí, quando a gente olha para a gente, que a gente pensa assim, nossa, não sou nem isso aqui ainda. Ó. Porque, gente, não somos. Podemos estar no caminho? Estamos. Porque aqui a gente vai entender depois sobre a terceira revelação, né? E foi legal que o Renato já começou a música ali da doutrina espírita, e casa muito com esse tema aqui, porque realmente é. A doutrina espírita, ela veio depois para apaziguar os nossos corações. Discórdia, falei da espada, que não significa discórdia e violência semeadas pelo Cristo, né? Então, não é discórdia e violência que Jesus veio semear, não. O mal viria dos homens e não dele. Como eu disse, o mal está dentro de nós. Então, Jesus sabia que tudo isso iria acontecer, que o nosso planeta ia pegar fogo, mas por quê? Porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo, mais do que a gente. Porque a gente só lembra dessa vida, a gente não lembra das vidas passadas. Imagine você lembrar que um dia você fez algo muito, muito horrível com alguém, com uma criança, com seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que vivia com você. Então, Jesus, Ele nos conhece no nosso íntimo. Então, Ele sabia que todo esse mal, em algum momento da nossa vida, ele iria vir à tona. Mas é um mal que começou em nós. A doutrina do Cristo condena toda violência. Coloca como princípio caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente
misericordioso. Amai o vosso próximo. Amai os vossos inimigos. Gente, o dia que nós aprendermos a amar o nosso próximo como deve ser e amar os nossos inimigos, se a gente não quiser mal a eles, já é um passo. Eu falo assim, parece até que é uma piada, né? Mas não é. Só de você não querer, o Evangelho deixa isso muito claro, só de você não desejar um mal ao outro, nós já estamos um passo à frente. Porque é difícil amar o inimigo, é difícil a gente se amar. A gente está num momento assim que muitas pessoas estão aprendendo a se amar. Então, eu estou aprendendo a encher o meu coração de amor, é um combustível, né? Estou alimentando ali a minha alma de amor, estou me abastecendo, conhecendo, aí eu passo a me amar, aí eu me encho de amorosidade. Quando eu me encho de amorosidade, eu estou pronta para amar o próximo. Como é que você vai olhar, por exemplo, para o seu marido, para a sua esposa, e dizer, eu te amo se você não se ama? Não ama. Não adianta. Vocês estão enganando. Passaram a vida enganando um ao outro, tá? Reflitam isso, casais aí. Passem essa amar já. Então, essa palavra amar os vossos inimigos, ela ainda está muito longe, muito distante da nossa conduta. Porque é muito difícil. Como que eu vou amar alguém que, sei lá, matou meu filho? É forte, né? Como? Mas Jesus diz, Jesus é enfático, hein? Amai os vossos inimigos. Não tem ponderação nessa fala. Não existe um mas nessa fala. É amai os vossos inimigos, pronto, ponto. Por quê? Porque um dia a gente foi inimigo daquela pessoa. É simples. É essa a conta. 2 e 2, 4. Pronto. É isso. Se aquela pessoa te fez mal hoje, algum mal você fez para ela também. Isso fica guardado no nosso inconsciente. Quando a gente reencarna, algumas coisas a gente não lembra da nossa vida passada, mas algumas coisas, alguns sentimentos, eles vêm à tona. Por isso que existe a empatia e a antipatia. Tem pessoas que a gente olha e a gente fala, nossa, essa pessoa é fácil de amar. Tem pessoas que a gente olha e a gente fala, nossa, essa pessoa é fácil de odiar. Então, algo é resquícios de vidas passadas. Difícil de trabalhar essa parte do inimigo? Demais. Eu, honestamente, eu sou sincera, difícil. Acho que vai ser algo assim, vai ser uma das últimas tarefas aqui que eu acho que eu vou precisar de mais algumas encarnações. Apesar de que eu já falei para Deus, né? Eu vou ter já conversei com ele, e aí a hora que eu desencarnar eu vou ter uma conversa séria também, porque eu não sei se eu quero voltar, não. Fazei o bem aos que vos perseguem. Esse também é difícil, gente. Imagine alguém te perseguindo, né? Caluniando, falando de você. Aí você fala, nossa, mas eu não fiz nada para essa pessoa, não fez nessa vida. Por isso que está aqui, ó, fazei o bem aos que vos perseguem. O que a gente tem? Que a gente tem, assim, resistência de ideia nova? Prova disso é a nossa tecnologia. Quantas pessoas que vieram antes dos computadores tiveram resistência a esse tipo de tecnologia? Muitas. E tem até hoje, inúmeras. Então, a gente tem resistência a tudo que é novo. Toda ideia nova, a gente tem resistência. E isso, gente, é um problema para nós, sabia? Porque aí a gente se fecha para aquilo que é bom, para aquilo que é novo e para aquilo que é bom. Mas por que a gente se fecha? Porque a gente fica com medo do que é novo. Não fica? A gente fica com medo do que é novo, não fica? A gente fica com medo de um trabalho novo, a gente fica com medo de uma casa nova, a gente também tem receio. Será que eu vou dormir naquela casa? Será que eu vou conseguir dormir naquele quarto? A casa é linda, mas será que eu vou conseguir? Então, esse primeiro momento que a gente tem é de medo. A gente tem medo da resistência, e aí a gente fica duro, resistente. E a pessoa, quando é dura, resistente, o que acontece com ela? Ela enrijece. Enrijece o quê? Corpo e alma. Então, às vezes, quando a gente fala assim que as pessoas estão com os corações gelados,
Talvez é porque essas pessoas estão resistentes ao novo. O que é novo da época de Jesus para cá? O que é novo? O que vocês acham que é novo? Fora a tecnologia, porque a gente evoluiu muito nessa parte. O que vocês acham que é novo? O que vocês sentem? Que de lá para cá, o que é novo? Que as pessoas são resistentes? Não, fora a nossa tecnologia. A doutrina espírita. Não há uma resistência? E muita. As pessoas não querem nem ouvir. Quando fala assim, você é espírita? Ah, não. Né? Você está aqui, aí você desce aqui. Para aquela pessoa. Porque para nós é um salto. Eu vejo assim. É um salto. Você se abre. Né? A gente se propôs ao novo. E esse novo faz bem para a nossa vida. Deixa a gente mais flexível, para a gente ouvir o próximo, né? Deixa a gente um pouco mais amoroso, mais acolhedor, deixa a gente mais confiante. Por quê? Porque a gente tem a confiança de que a morte não acaba ali, né? Não vai cessar a nossa vida. Tem continuidade, tem propósito. Gente, eu tem dia que eu fico assim, eu falo, nossa, eu tenho que parar de pensar nisso, porque minha cabeça chega a dói. Eu fico pensando, o que tem além de tudo isso que a gente já sabe? Eu penso, vocês pensam? Eu sou meio paranoia, assim, eu tenho uma paranoia. Eu fico pensando, e aí, o que tem além disso? Tá, eu vou morrer, eu vou para o plano espiritual, depois eu vou reencarnar, e aí, a hora que eu conseguir a minha evolução espiritual, vou me tornar anjo, mas e aí? E aí? Curioso. Mas Jesus fala que mesmo com toda essa revelação através da doutrina espírita, nós ainda não sabemos tudo. Porque até aqui só nos foi revelado o que a nossa compreensão permite. A nossa moral também permite. Assim como nos tempos de Cristo, não foi revelado nem um terço do que foi revelado até hoje, ao longo desses anos, até aqui. Mas é porque a gente ainda não tem maturidade para conhecer algo que vai além da doutrina espírita, né? E o que vai além da doutrina espírita? Não sei. Então, pessoal, quando a gente tem resistência a uma ideia nova, os combates eles acontecem, né? E muitas pessoas pagam um preço por isso. Nos tempos de Jesus, muitas pessoas pagaram um preço alto, né? Pagaram com a vida essa questão de uma ideia nova que era o Evangelho de Jesus. Como, por exemplo, Estevão. Quem leu o livro de Paulo e Estevão sabe que Estevão foi apedrejado por Paulo, na época, porque ele estava divulgando o Evangelho de Jesus. Uma ideia nova, porque Paulo era um homem inteligentíssimo, um sábio da época, considerado um sábio da época. E ele era muito respeitado. Então, quando ele se deparou com Estevão, que era Ezequiel, antes de se tornar Estevão, quando ele se deparou com Ezequiel, que era irmão da Abigail, ele se assustou, ele teve resistência. E Paulo pagou o preço com a vida, né? No julgamento aqui de Galileu, ele defendeu a tese, eu até anotei aqui, ele defendeu o Nicolau Copérnico, que o Nicolau ele descobriu que a Terra ela se movimentava. E os católicos daquela época acreditavam que a Terra era fixa. Então, naquela época, uma pessoa dizer o contrário daquelas pessoas todas sábias, que eles se consideravam sábios, estudiosos da época, os católicos lá naquela época. Então, eles não aceitavam aquilo. A Terra era fixa e o que girava era o resto em torno dela. Não era ela que girava, né? E aí depois foram os estudiosos, os matemáticos, os físicos, foram estudando o planeta e entenderam que não, era o contrário, que não era isso. E graças a esse movimento que ela faz, é que a gente tem um ano com 365 dias e que tudo é muito perfeito, funciona muito
milimetricamente perfeito. Se sair algo fora do eixo, acontecem catástrofes e mais catástrofes no nosso planeta Terra. Então, ele foi julgado, ele foi condenado pela Santa Inquisição, na época, porque ele defendeu o estudo do Nicolau Copérnico. Assim também foram os livros do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem conhece a história sabe, né, que os livros foram queimados lá em Barcelona, em 1861, porque as pessoas tinham resistência àquela ideia de espiritismo. Imagine, espírito. Imagine que a vida tem essa reencarnação. Que isso? Que loucura é essa? E os livros foram queimados. E ainda bem, né, que a doutrina espírita, apesar de toda a resistência da humanidade, ela está aí de pé, firme e forte. Às vezes a gente pensa assim, as casas espíritas estão capengando. Pode ser. Mas quem é espírita de verdade está firme e forte no propósito. E não vai mudar isso. Então, toda ideia nova encontra oposições e nenhuma há que se implante sem lutas. Allan Kardec travou, à época, uma luta com as pessoas, principalmente as pessoas do trabalho dele, né, que taxaram ele também de louco. A resistência é sempre proporcional à importância dos resultados. Quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. As resistências ao cristianismo eram inevitáveis, tinha como evitar. Inerentes à inferioridade humana, que não podia transformar-se repentinamente. Gente, a gente muda do dia para a noite? Não. Não muda. Isso é um processo lento, é um processo doloroso, não é fácil, mas quando a gente consegue chegar no nosso propósito, quando a gente olha para trás e vê os resultados que você tem ao longo desse processo, é gratificante. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova para mostrar toda a sua força. Então, por isso que até hoje o cristianismo vive em nós, nos nossos corações. Foi graças a tudo isso que Jesus passou, que os seus discípulos passaram, que os cristãos da época passaram e que passam até hoje. Eu acredito que assim será também em relação à doutrina espírita, seja de Allan Kardec, seja outras doutrinas também que acreditam na vida pós-morte, na reencarnação. Como eu disse, nós não somos donos da verdade, é Deus que tem a verdade absoluta, então nós não somos ninguém para julgar a religião do outro. A gente tem que acolher e entender. A gente carrega a doutrina no nosso coração porque sabe que ela é uma doutrina consoladora, que ela é o consolador prometido, que Jesus prometeu, que iria, mas que deixaria um consolador, que no tempo certo esse consolador seria revelado, e a doutrina espírita no tempo certo. No nosso tempo de maturidade, ela foi revelada para que nós pudéssemos conhecer e vivê-la intensamente como nós vivemos hoje. O pensamento de Cristo era: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Então, não vamos achar, gente, que nós vamos passar por esse processo, né? E nós não passamos mesmo. Os espíritas enfrentam muito preconceito lá fora. E iremos ainda enfrentar por muitos e muitos anos ainda, até que a humanidade, de fato, entenda e pratique o evangelho, o cristianismo. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças se colocarão um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família. É o que está acontecendo hoje, gente. Acontece muito hoje. As famílias estão divididas por questões religiosas, políticas. Até time de futebol está separando família, então está difícil. O significado: vim lançar o fogo à terra. É assim que a nossa terra está hoje, ó. Esponjá-la do mal para que a depuração seja mais rápida, como se põe fogo a um campo para destruir as ervas más. Não é assim que acontece nas ervas daninhas, nos pastos? A gente põe fogo. É isso que está acontecendo no mundo, é fogo mesmo. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá restabelecer todas as coisas. Mas isso, gente, essa frase aqui me chamou a atenção. Quando o campo estiver preparado.
Aí eu quero deixar aqui uma reflexão. O campo está preparado, hein? Está preparado já? Será que está? Eu não sei não, hein? O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Tempos virão em que os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Todos então se colocarão sobre a mesma bandeira, a caridade. A gente estudou muito, estuda ainda sobre a caridade aqui dentro da doutrina espírita. A caridade não consiste só na caridade material, mas é principalmente fundamental a caridade espiritual. E as coisas serão estabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios ensinados pelo Cristo. Então, essa é a minha mensagem de hoje, e eu quero convidá-los a fechar os olhos neste momento, para que possamos fazer a nossa oração. Vamos respirar profundamente, para acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração aflito. E vamos imaginar o nosso Mestre Jesus, presente aqui na Casa Espírita Gerluz, à nossa frente, de braços estendidos, dizendo para cada um de nós o quanto nos ama, o quanto espera que nós possamos de fato viver o seu Evangelho, e o quanto torce pela nossa evolução, para que um dia possamos alcançar e tornarmos anjos, contribuir do outro lado também espiritual, ajudar outros planetas, que esta, na verdade, é a nossa grande missão, é nos ajudar a ajudar o próximo. Então, Jesus, com a sua amorosidade, com o seu amor, possa nos envolver com essa energia que acalma, que transforma, que renova e que traz paz. Que essas energias também que estão sendo emanadas por Ele, pela equipe espiritual desta casa, possa também levar às nossas casas, aos nossos familiares, atingindo cada um deles, e que eles possam sentir também a amorosidade de Cristo, o amor dele por todos nós. Que o nosso planeta Terra seja envolvido por essa energia, pelos bons fluidos, que a paz se estabeleça nessa terra. Que assim seja, graças a Deus. A gente agradece a todos pela presença, uma alegria receber todos vocês aqui, pessoas que faziam tempo que não apareciam por aqui. Nossa companheira Marlene está ali, o Gilmar também, fazia um tempinho, né, Gilmar? Evinha. E o seu Porfírio ali, a Dona Maria também. Muito bom. Vamos lá então, nossos pés do monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu
coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Lembrando que nós teremos a reunião de estudo amanhã, a partir das 19h30, quem puder comparecer, momento que a gente faz uma roda de conversas, né, dentro do tema que estamos estudando. Nós estamos estudando agora o livro O Céu e o Inferno, e o EJD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é o tomo número 1, o básico, né, da doutrina. Então, quem puder comparecer, é o momento de a gente conhecer melhor a doutrina, tá ok? Nós vamos agradecendo a presença de todos aqui no salão, todos vocês que estiveram aqui com a gente, os que vão nos acompanhar pela internet. Nosso muito obrigado também por assistir os nossos vídeos, os vídeos do Gerluz. A gente vai então encerrando a nossa gravação por aqui, com muita gratidão pela audiência, e vamos compartilhar o máximo que a gente puder. Colocar a vela, né, a candeia no candeeiro, e divulgar a doutrina, tá ok?